Hoje a gente vive num tempo em que o cristianismo, que é uma força totalmente fundamental, se não a principal força mantenedora da ética e da cultura ocidental, vem passando por momentos de indiferença, ridicularização e desprezo. A sociedade atual, muitas vezes movida por questões individualistas, materialistas ou até mesmo grande parte delas ideológicas, tende a desprezar os ensinamentos bíblicos, a humilhar quem vai na igreja ou quem prega ali o cristianismo ou quem se comporta como de fato um cristão, negando os princípios cristãos como princípios válidos e negando toda a historicidade da Bíblia. Bom, e o que está acontecendo? Aparentemente, hoje, a gente vive num período de esfriamento total das pessoas, principalmente as pessoas que são mais progressistas ao extremo ali, onde elas ficam tentando rotular as vertentes religiosas cristãs a partir dos seus próprios enviesamentos. Quantas pessoas você conhece, ou já conheceu, ou já teve contato que tira o cristão de burro? Muito provavelmente você já foi essa pessoa, porque eu já fui essa pessoa também. Falam que a Bíblia também é um livro totalmente bobo, besta e fantasioso, um conto de fadas ali sem fundamento nenhum. Acho que você já ouviu muito aí na internet, principalmente nessa onda que a gente vem passando de ideologia política imbecil, o pessoal apontando a Bíblia, apontando o cristianismo como uma vertente machista, misógina, racista, xenofóbica. Quantas vezes você já viu uma pessoa questionando, confrontando uma pessoa que vai na igreja ou confrontando a própria igreja, subestimando o valor de como que uma congregação salva um ser humano? Acredito que você já ouviu argumentos como evangélico e dinheiro não dá certo. Dinheiro na igreja, eu não concordo com dinheiro na igreja. Eu não concordo aí com esses católicos adorando santos. Outro também, não é porque tá na igreja que é santo. Nem todo mundo que tá na igreja é santo, como se fosse, né, mano? Tem pessoas que têm uma ânsia, uma vontade assim, incessante. E isso reflete muito na insegurança da pessoa para si mesma, em ficar atacando a igreja, em ficar atacando um grupo de pessoas que estão ali na delas, fazendo o que é delas, desempenhando o papel delas. Tem pessoas que gostam, que sentem um prazer em estar ali sempre falando, sempre defecando pela boca, coisas que nem conhece. Nunca foi numa igreja e tá falando de igreja. Nunca leu a Bíblia e tá falando de Bíblia. Nunca teve uma experiência para falar nada e mesmo assim, como um papagaio, sai pra lá e pra cá repetindo o que ouviu na internet e com um monte de enviesamento tóxico pela mente. Enfim, parece exagero, mas realmente não é. Quem é cristão de fato sabe, entende muito bem o que eu tô falando. O fato é que hoje, como eu mencionei em alguns vídeos anteriores, tudo que é considerado fundador, tudo que é considerado tradição tá sendo banalizado. Mas enfim, qual é o propósito desse vídeo? É mais um desabafo da minha parte, ou mais uma mensagem voltada para quem é cristão ou para quem já foi ridicularizado, já foi zoado, já foi questionado pelo fato de ir numa igreja, acreditar em Deus, falar sobre Deus. O fato é que, eu falo aqui abertamente para vocês, que seguir a Jesus Cristo, primeiramente é uma questão de fé, é uma questão de experiência pessoal que você passa com ele, sozinho, no seu íntimo, vem de dentro para fora, do seu coração para fora. Mas só que depois é interessante que, pelo menos a experiência que eu tive, que, assim, vamos lá, eu passei a minha vida inteira estudando. Eu sempre fui o cara da ciência, da física, da química, eu sempre passei a minha vida inteira, tudo que eu fiz na minha vida até agora é me trancar no quarto, livro, artigo e estudar. E eu cheguei a uma conclusão que seguir Jesus Cristo não é só primeiramente uma questão de fé, mas é também uma questão de inteligência e sabedoria. Cara, porque assim, vamos lá, não é possível que você acredite que tudo que você vê aqui agora ao seu redor e tal, com toda a organização, quando você olha uma grama, você percebe que tem toda uma organização, tem tudo uma certa função, tudo milimetricamente calculado para ser útil. E não é possível que você, tendo uma lógica básica, um discernimento básico, um córtex pré-frontal básico que todo mundo tenha, não é possível que você acredite que tudo isso daqui veio do nada. Ao pouco que a gente estuda, a gente já percebe que cada coisinha, cada grão de areia, seja do micro ou do macro, seja ele visível ou invisível, cada coisinha tem a sua utilidade. Nada que existe no universo, no planeta Terra,
é descartado porque não tem uma utilidade. Ele pode ser descartado porque já foi útil e não é útil mais. O planeta Terra, se ele tivesse milimetricamente, assim, milimetricamente, uma distância de um alfinete, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não existiria a possibilidade de ter vida na Terra. Então, cada estrela, cada espaço, cada canto do universo tem uma utilidade e tem o porquê tá ali. Tem um consentimento básico dentro da filosofia, da teologia, da química, da física, da biologia e de todos os conhecimentos empíricos, que é, abre aspas, ex nihilo nihil fit, que é uma expressão latina que significa nada surge do nada. E onde foi estabelecido esse preceito? Lá na Grécia Antiga, com um cara chamado Parmênides. Foi a primeira pessoa a entender que para tudo surgir tem que ter algo antes. Para ter um movimento, para ter alguma coisa, para ter uma peça, para ter uma criação, tem que ter um criador. Bom, e ainda falando da Grécia Antiga, a gente chega numa pessoa que de fato colocou o cérebro para pensar, que eu tô falando de Aristóteles, que foi o primeiro cara a reconhecer, por meio da lógica, do estudo da física, da metafísica, do universo, da observação e reflexão daquilo do que tá vendo, que a coisa mais lógica é um Deus único, que dele provém todas as coisas. Aristóteles era cristão, calma. Pera lá, a noção que ele tinha na época é muito diferente da noção que a gente tem da religião tradicional que a gente tem hoje. Aristóteles acreditava que, a partir dessa divindade única, ela era uma espécie de primeiro motor, como ele mesmo descreve na sua obra Metafísica, se eu não me engano, onde ele descreve que, a partir desse primeiro motor, desse primeiro movimento, foi possível todas as coisas existirem. Foi proveniente desse primeiro motor todos os movimentos. Porque para alguma coisa se mover, ela precisa ser movida. Por quem? Por esse primeiro motor. E Aristóteles acreditava também que essa divindade única, né, a gente pode chamar de Deus aqui, ela cria a ordem do universo. Porque para ele, essa divindade, ela tá desde o início dos movimentos até o final. Então, contanto que ela esteja no início até o final, ela que cria a ordem do movimento inteiro. Então não há um movimento que não passe por essa divindade, por esse criador. Eu sei que pode parecer meio confuso, eu não vou me aprofundar no tema aqui, porque realmente é um livro muito difícil, mas conecta os pontos. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Perceba que quanto mais você vai estudando, mais os pontos vão se ligando, porque não dá para você estudar uma coisa sem estudar outra. Quando você estuda as duas coisas, a fé, a teologia e a ciência, a física, a química, os conhecimentos mundanos, e quando você entrelaça isso com o conhecimento teológico, você percebe que muita coisa se conecta. E outra coisa que está na moda ser questionada aí, eu não sei se você reparou, é na existência de Jesus Cristo, né? Vamos relembrar aqui que o nome original dele não era Jesus Cristo, era Yeshua ibn Yosef. Era um nome, se eu não me engano, ou do hebraico ou do aramaico, a gente não tem essa precisão muito certa. Mas assim, para quem critica e fala que o cristão é burro, você negar a existência de um fato, que Jesus Cristo não é só uma pessoa, ele é um fato. Não é só um cara que está num livro religioso, ele é um fato, ele é uma pessoa que realmente existiu, e a gente tem mais evidências, olha só que interessante, a gente tem mais evidências que Jesus Cristo existiu do que Pitágoras, Aristóteles e Parmênides e Erastótenes também. Mas em questão de evidências, isso significa que Aristóteles não existiu, que Parmênides não existiu, que Sócrates não existiu. Sócrates a gente não tem nenhuma evidência que ele existiu, só escritos de terceiros. Significa que essas pessoas não existiram? Não. Mas só que em questão de evidência, em questão de arqueologia, em questão de achados, Jesus Cristo é muito mais palpável do que Platão, por exemplo. E além da Bíblia, né, ter um amparo histórico pela existência de Jesus, a gente tem escritos romanos, escritos provenientes de fariseus, comédias, sátiras da época ali da região do Oriente Médio, citando Jesus Cristo durante o período que ele ficou famoso, né, por suas pregações, citando Jesus Cristo depois da morte dele, todo o boato da ressuscitação, todo o boato de cadê o corpo de Jesus. Então a gente tem muito mais evidências, é muito mais palpável você acreditar na existência de Jesus do que ser um burro e falar que ele não existiu. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando ali do final da Idade Antiga. Não vou botar no finalzinho, mas é na segunda metade da Idade Antiga. Jesus está mais ou menos ali. Os romanos crucificavam milhões de pessoas todos os dias, igual a Jesus que foi crucificado.
E por que dentre milhares de crucificações no Império Romano, um dos maiores impérios do mundo, uma única crucificação foi capaz de mudar o mundo? Essa é a primeira prova que a gente tem de Jesus. Jesus, um cara entre milhares, mudou o mundo. Se você não acredita nisso, eu não sei o que você acredita. E outra coisa, quando você nega Jesus, você nega a si mesmo e você nega o país que você mora. Por quê? Geopoliticamente falando, toda a comunidade, toda a cultura, toda a ética, todos os costumes de uma massa populacional é proveniente de um único mito fundador. O que é um mito fundador? Se eu não me engano, isso está no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, que eu li recentemente, um baita livro da hora, que ele fala que esse mito fundador pode ser uma ideologia, pode ser uma religião ou pode ser uma pessoa. E no caso aqui do Brasil, e no caso do continente americano inteiro, é Jesus Cristo. É só olhar o que ele pregou e comparar com a Constituição brasileira. É só olhar o que ele pegou e comparar com as constituições dos países. É só olhar o modo de vida de Jesus Cristo e o modo de vida de todo o povo ocidental. Você negar Jesus é você estar sendo ignorante com a sua própria origem, com a própria origem do seu povo, da sua comunidade. Outra coisa, falando de Jesus ainda, né? Muita gente acha que ele tinha aquela cara que é muito famosa hoje, né? Do Jesus loiro, de olho azul, branco, mais parece um alemão do que um israelita, né? Mais parece um viking com um cabelo grande e loiro do que um judeu. Aí a verdade é que, né, quando eu falo que a gente vai estudar e tal, a gente tem que ter a cabeça muito aberta, porque muito paradigma do que a gente vê e ouve durante nossa vida inteira cai por terra. Essa feição de Cristo que eu acabei de dizer é uma feição fabricada pelos renascentistas durante a Idade Média, porque na época haviam os burgos, né, que era o pessoal ali que fazia o comércio das cidades e tal, e eles, é daí que surge o nome burguesia, né, e eles contratavam os patrícios para fazer pinturas, artes sacras. Era moda pedir um Jesus parecido com os patrícios que tinham normalmente aquela aparência padrão, né? Loiro, olho azul, cabelo grande e tal, para fazer um Jesus parecido com o povo nobre da França. Também tem uma outra teoria para essa feição, é que ela foi fabricada pelo rei Luís XIV, né? Ele pediu ali para os pintores fazerem um Jesus muito parecido com ele, porque naquela época a gente sabe que o reinado e a igreja eram muito próximos, né? E o pessoal pobre olhando para Jesus parecido com o rei, a idolatria ia lá em cima. De duas possibilidades é uma, beleza? Mas agora vamos aos fatos arqueológicos e históricos. Jesus veio de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, passou um grande tempo na Galileia, em Cafarnaum, em Jerusalém. Viajou todo Israel ali, toda a região da Palestina durante a sua vida. Graças à tecnologia, a inteligência artificial conseguiu, né, um grupo de pesquisadores conseguiu reunir todos os estudos e fazer, por meio de inteligência artificial, é claro, uma feição muito parecida com a de Jesus Cristo. Essa daqui que você está vendo na tela agora. Não significa que Jesus Cristo era desse jeitinho aqui, mas só que ele era muito parecido com isso. Não vamos embananar as coisas. Porque tem um pessoal que fala que ele era branco, que ele era loiro, tem um pessoal que fala que ele era negro, aí que ele junta ideologia no meio, é uma embananação completa, mas essa aqui é a feição mais próxima dentro da nossa capacidade de entendimento que a gente tem de Jesus Cristo. Aí vale ressaltar, comentei da Bíblia aqui, a Bíblia é o único livro religioso do mundo que tem amparo histórico. Nenhum livro religioso, budista, muçulmano, tem amparo histórico tal como a Bíblia. Então tudo que está na Bíblia ali, de acordo com nossos estudos até agora, onde a gente conseguiu chegar, há muitas evidências históricas comprovando tudo que está ali. A gente só não tem muitas evidências palpáveis diante ao Gênesis, né, Adão e Eva ali e tal, mas a partir da Arca de Noé a gente já começa a ter evidências históricas e arqueológicas. Para perceber, eu acho que o cristianismo é muito mais real do que você acredita. Jesus Cristo é muito mais real do que você acredita. E bom, agora a minha mensagem aqui para o final do vídeo vai para os cristãos. Eu não sei se você lembra, acho que sim, isso acontece com todo mundo. Quando a gente está na nossa escola, lá quando a gente é criança, a gente está brincando na rua e alguém fala mal do nosso pai, da nossa mãe, zoa, faz uma piada ali, e a gente com aquela raiva, né, criança, parte para cima daquela pessoa que falou isso. E daí eu te pergunto, por que você não tem isso, essa mesma raiva, entre aspas, né, porque agora você é um adulto, mas por que você não tem essa vontade de defender o seu Pai Celestial?
Por que você não tem vontade de defender o seu Criador? Que nem quando você era criança, quando zoavam sua mãe. E daí eu não quero soar repetitivo nesse vídeo em relação ao que eu falei no anterior, de mentalidade de confronto, de estar pronto para ser rejeitado e tal. Não tenha medo, vou falar isso de novo, não tenha medo de se impor, para que você não deixe ele ser desrespeitado quando você estiver no recinto. Vale relembrar aqui que a Bíblia expõe pra gente 2 pecados que não tem perdão. Um deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o outro é a iniquidade. Eu vou focar no iniquidade aqui porque encaixa muito bem no vídeo. Iniquidade é quando você não assume uma postura, quando você não tem uma opinião sobre nada, quando você aceita tudo. Pode ser interpretado dessa forma também, tá? Iniquidade é quando você é em cima do muro, não assume uma posição, você é um covarde. Nós, como cristãos, a gente tem um histórico muito de perseguir e de ser perseguido. Hoje a gente vive num mundo que a gente mais está sendo perseguido do que persegue, né? É claro que o cristianismo tem os erros, mas não pelo cristianismo, mas sim pelo ser humano. A igreja não tem erros, a igreja tem erros, de fato, mas a igreja não tem erros pelo fato de ser a igreja de Cristo, mas pelo fato de serem pessoas, seres humanos, pecadores. Alguns deles estão ali como infiltrados, né, porque são de fato pessoas de mau caráter, que nem era para estar ali. Enfim, Paulo fala no evangelho que a gente tem que ser guardião da palavra e do sacerdote, né? Então a gente tem que estar sempre de olho e questionar sim a igreja. Quando você se torna cristão, quando você se assume, não, agora eu sou cristão, sou evangélico, sou católico, etc., aí sim que você tem que ficar muito bem de olho e questionar tudo que está acontecendo na igreja, assim como Paulo te pediu no evangelho. Mas não um questionamento de confronto, um questionamento de supervisão. Você é o guardião da palavra de Cristo, então você tem que estar de olho para tudo que tem que estar acontecendo e denunciar tudo aquilo que está errado. A gente tem que defender Jesus Cristo, a gente tem que defender a imagem dele, a gente tem que defender ele e continuar ali perseverando, mesmo sendo atacado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo humilhado. Porque lembre-se, abre aspas, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Mas enfim, se você foi que nem Pedro e negou Jesus, você sabe o quanto é ofensivo e o quanto não tem sentido a negar a Jesus. Então não faz sentido que você deixe alguém maltratar Deus na sua frente e não fazer nada. A gente tem que estar pronto para isso, estar pronto para ser atacado e não ter medo de fazer isso. Porque, de novo, vamos lembrar, bem-aventurados vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, pois é grande a sua recompensa nos céus. Pô, mas você deve estar pensando assim também. Pô, beleza, mentalidade de confronto, defender Jesus Cristo e tal, mas e aquele versículo de Lucas 6,19, se eu não me engano, se alguém te bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Sim, de fato, a gente nunca tem que devolver na mesma moeda, a gente nunca tem que ofender a pessoa, ofender o que ela acredita e tal, mas é mais uma postura de defesa do que de ataque. Nós, como cristãos, a gente nunca tem que entender o confronto como um estilo de código de Hammurabi, dente por dente, olho por olho. A gente nunca vai ofender a pessoa em si, a gente só vai defender o que a gente acredita, como todo mundo faz. Todo pai que tem um filho fica super orgulhoso de saber que o filho defendeu ele na escola, na faculdade, no trabalho, no convívio social. Porque um pai que realmente ama seu filho não quer que ele seja covarde nem omisso quando falarem da família dele. Porque ele entende que se o menino é capaz de defender o próprio pai, um dia ele vai ser capaz de defender a mulher e o próprio filho também. Então é necessário que a gente, como cristão, tenha uma posição firme e clara quanto à nossa convicção. Porque, de novo, vamos lembrar, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Mas já que a única coisa que a gente teme é Deus, então, para os cristãos aí que acreditam em um monte de coisa, não faz sentido você acreditar em outras divindades, não faz sentido você acreditar em energia negativa, não faz sentido em você acreditar, considerar que um ritual de outra religião pode ser feito contra você e aquele poder de fato pegar em você. Não faz sentido você acreditar nisso. Com todo o respeito aqui a quem é do candomblé, do Oxalá, macumbeiro, espírita,
muçulmano, hindu, budista, enfim, com todo respeito. Mas o meu papel quanto cristão é não reconhecer nenhuma divindade a não ser que seja Deus e Jesus Cristo. Pode me chamar de, eu nem sei, eu até me esqueci, misógino, racista, preconceituoso, esse é o meu papel enquanto cristão. Então pode vir macumbeiro, bater tambor contra a minha família, contra a minha prosperidade, contra o meu casamento, pode vir hindu aí fazer uns trecos muito loucos, que nada vai pegar em mim, porque primeiro, eu não considero a existência, segundo, que se tiver uma possibilidade sequer, Deus está comigo e nada vai me atingir. E essa é a postura que todo cristão tem que ter em relação ao mundo. Não acreditar em nada que não seja proveniente de Deus. É claro que você não pode ser um ignorante. Deus permitiu a gente de desbravar o mundo, de desbravar o conhecimento que o mundo nos traz, e a gente tem que usufruir muito bem disso, mas só que a gente tem que ter uma certa prudência, e a gente, de novo, sempre tem que voltar o olhar para Deus e o olhar para o nosso desenvolvimento a partir de Deus. Então, a todos os cristãos, é hora da gente estar fechado com Deus, com mais ninguém, só com Deus. A pregar as boas novas quando o momento for oportuno, a fazer o bem pro próximo e principalmente, a não ser um omisso, um covarde. Se você tá indo no caminho certo, vai aparecer inimigo. Você vai ser perseguido e você tem que perseverar. Mas isso é motivo de alegria? É isso. Fica com Deus.